Quando se fala em fábrica do mundo, o país automaticamente associado é a China. Desde um produto básico a um mais complexo, é fabricado e exportado em grande escala para o resto do mundo pelo gigante asiático. Mas quando olhamos para o mercado de consumo dos Estados Unidos, o cenário é outro. O México é a fábrica americana. Mais de 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. E não são produtos como comida ou recursos naturais, são de produtos complexos como automóveis e, o mais importante, eletrônicos. Com isso, o México é um dos parceiros comerciais mais importantes para os Estados Unidos. Neste vídeo, vamos analisar como o México se tornou a fábrica dos Estados Unidos e se o país tem condições para se tornar a nova fábrica do mundo nas próximas décadas. Maquiladoras. As maquiladoras são empresas que importam peças e componentes de suas matrizes para que os seus produtos sejam montados em outro país para depois exportar o produto final para o país de origem da empresa ou para os outros países em que o produto seja competitivo. Com isso, essas empresas se beneficiam de mão de obra barata e incentivos fiscais. As maquiladoras mexicanas têm desempenhado um papel significativo no desenvolvimento econômico do México ao longo das últimas décadas. Em 2019, as exportações totais do setor de maquiladoras no México atingiram cerca de 200 bilhões de dólares, representando aproximadamente 17% do Produto Interno Bruto, PIB, do México. Essas indústrias de montagem, que surgiram como uma resposta à demanda por mão de obra barata e incentivos fiscais, tiveram um impacto profundo na economia mexicana, impulsionando o crescimento, a criação de empregos e a modernização do setor industrial. A história das maquiladoras mexicanas remonta aos anos 1960, quando o governo mexicano implementou políticas econômicas voltadas para a industrialização e o estímulo às exportações. O principal objetivo era atrair investimentos estrangeiros para impulsionar a economia e gerar empregos. Para isso, o México ofereceu incentivos fiscais, reduções tarifárias e flexibilidade regulatória para as empresas que estabelecessem operações no país. Com a implementação dessas políticas, as maquiladoras mexicanas começaram a se proliferar nas regiões fronteiriças com os Estados Unidos, principalmente nas cidades ao longo da fronteira com o estado do Texas. As empresas americanas, atraídas pelos baixos custos de mão de obra e pela proximidade com o mercado consumidor dos Estados Unidos, começaram a transferir suas operações para o México. Esse movimento resultou em um crescimento significativo na indústria e exportação do México. As maquiladoras se tornaram um importante setor da economia, especialmente nas áreas de vestuário, eletrônicos, automóveis e produtos de consumo. A mão de obra barata e a localização geográfica estratégica permitiram que o México se tornasse um importante centro de produção para as empresas multinacionais. O impacto econômico das maquiladoras foi profundo. Elas ajudaram a impulsionar o crescimento do PIB mexicano e aumentaram as exportações do país. Além disso, as maquiladoras proporcionaram uma enorme quantidade de empregos, especialmente para as comunidades nas regiões fronteiriças, onde o desemprego costumava ser alto. No entanto, é importante reconhecer que nem tudo foram benefícios. As maquiladoras também enfrentaram críticas devido a questões trabalhistas, como baixos salários, longas jornadas de trabalho, más condições de trabalho e a falta de direitos trabalhistas básicos. A fábrica dos Estados Unidos. Sem dúvidas, a China é a fábrica do mundo, absolutamente. Tudo que importamos tem alguma conexão com a China. Mas no caso dos Estados Unidos, sua fábrica está localizada no México. Mais de 80% das exportações mexicanas vão diretamente para os Estados Unidos. O México é o sétimo maior fabricante global de veículos, produzindo aproximadamente 3 milhões de veículos anualmente. 90% dos veículos produzidos no país são exportados, com 76% destinado aos Estados Unidos. Montadoras como Toyota, General Motors, Ford, Stellantis, Kia e entre outras mais famosas estão estabelecidas no México. Com isso, o México tem um papel vital na indústria automobilística norte-americana. O México tem a sexta maior indústria de eletrônicos do mundo, depois da China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. O México é o segundo maior exportador de produtos eletrônicos para os Estados Unidos, onde exportou 75 bilhões de dólares em produtos eletrônicos em 2021. A indústria eletrônica mexicana é dominada pela fabricação e design, OEM de televisores, monitores, computadores,
telefones celulares, placas de circuito, semicondutores, aparelhos eletrônicos, equipamentos de comunicação e módulos LCD. Os eletrônicos representam cerca de 18% das exportações mexicanas. De acordo com números oficiais da indústria eletrônica do México, o país tem mais de 1.100 empresas projetando e fabricando dispositivos eletrônicos e componentes. Embora essas empresas possam ser encontradas em todo o país, há alguns lugares onde elas claramente se aglutinam em clusters industriais. Com a cidade de Guadalajara, em particular, tornando-se um celeiro para a produção de eletrônicos, considerando o Vale do Silício mexicano, este cluster de tecnologia tornou-se reconhecido mundialmente devido ao seu potencial para novas oportunidades de trabalho, contribuições da cadeia de suprimentos e aumento do investimento na última década. Enquanto isso, a região de Bajío é o lar de várias empresas globais de fabricação de eletrônicos, contribuindo com mais de 21% da população total no setor de manufatura. Os principais líderes globais de eletrônicos têm operações no México, porque isso lhes permite atender aos mercados dos Estados Unidos e Canadá. 9 das 10 empresas transacionais de fabricação de eletrônicos estão estabelecidas no México. Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics e Intel são algumas das empresas internacionais no México. Made in México. Com o surgimento da pandemia em 2019, inúmeras empresas tiveram suas logísticas de produtos impactadas. As medidas de lockdown e restrições de viagem adotadas por muitos países resultaram na paralisação de fábricas e indústrias, causando interrupções na produção. Isso levou à escassez de produtos em vários setores, como eletrônicos, automóveis e vestuário. Ao mesmo tempo em que ocorriam interrupções na produção, houve um aumento significativo na demanda por produtos. Com a imposição de lockdowns e o aumento do trabalho remoto, houve uma mudança nos padrões de consumo. As vendas online e o comércio eletrônico tiveram um crescimento exponencial, levando ao aumento da demanda por serviços de entrega. As restrições de viagem e as medidas de quarentena afetaram o transporte de mercadorias, tanto a nível nacional quanto internacional. Muitos países fecharam suas fronteiras ou impuseram restrições, dificultando o fluxo de mercadorias e causando atrasos nas entregas. Com a redução das operações e o aumento da demanda acumulada, muitos portos enfrentaram congestionamentos significativos. Isso ocorreu devido à falta de mão de obra, restrições operacionais e atrasos na documentação necessária para a liberação das mercadorias. O congestionamento portuário resultou em atrasos nas entregas e no aumento dos custos logísticos. A pandemia destacou a importância de diversificar as cadeias de suprimentos globais. Muitas empresas perceberam a vulnerabilidade de depender exclusivamente da China como fornecedor e estão buscando diversificar suas operações em diferentes países. É por isso que muitas empresas estão transferindo parte das suas produções na China para países como Vietnã, Índia e México, buscando reduzir sua dependência de um único mercado ou fornecedor. O México tem uma localização geográfica vantajosa em relação aos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo. A proximidade com o mercado americano reduz os custos de transporte e diminui o tempo de entrega dos produtos fabricados no México em comparação com a China. Isso pode ser especialmente benéfico para as empresas que precisam responder rapidamente às demandas do mercado. Além do fator logística, as empresas estão saindo da China, pois o custo de mão de obra já não é baixo como antes, embora os salários na China tenham sido historicamente baixos em comparação com os países ocidentais. Os custos de mão de obra estão aumentando gradualmente na China. Isso se deve a fatores como o crescimento da classe média chinesa e a busca por melhores condições de trabalho. O México, por outro lado, oferece custos de mão de obra relativamente mais baixos em comparação com muitos países ocidentais, tornando-se uma opção atraente para empresas que buscam reduzir custos. Outro fator que beneficia o México é o acordo comercial USMCA, que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Este acordo comercial garante vantagens tarifárias e facilita o comércio entre o México, Canadá e Estados Unidos. Entrando em vigor em 2020, o SMCA estabeleceu um corredor de livre comércio entre os países, abrindo uma série de oportunidades para empresas e cadeias de suprimentos.
e os números mostram que está funcionando. Em 2016, antes do início das negociações do acordo comercial, as importações dos Estados Unidos do México estavam em 293,5 bilhões. Em 2021, totalizaram 384,6 bilhões, um aumento de 31%, com as principais importações dos Estados Unidos, incluindo máquinas e aparelhos mecânicos, 36,7%, equipamentos de transporte, 24,8% e bens agrícolas, 10,1%. Fábrica do mundo. O cenário econômico para o México nas próximas décadas é promissor. Como mencionado anteriormente, o México é a sexta maior potência em produtos eletrônicos e um dos líderes na indústria automotiva. E com a possibilidade de uma invasão chinesa sobre Taiwan, os Estados Unidos buscam diminuir sua dependência da China visando possíveis sanções econômicas. Mesmo com todo esse cenário a favor do México, dificilmente a China vai perder seu posto de fábrica do mundo nos próximos anos. A China possui uma infraestrutura de fabricação altamente desenvolvida e uma enorme escala de produção. Suas redes de transporte, logística e fornecimento são robustas e eficientes. Além disso, o país possui um vasto número de fábricas e instalações de produção, bem como uma ampla gama de fornecedores e subcontratados. Essa combinação de infraestrutura e escala torna a China uma escolha atraente para empresas que necessitam de grandes volumes de produção. Além disso, a China possui uma cadeia de suprimentos consolidada e integrada, com a presença de fornecedores e fabricantes de componentes em todo o país. Isso permite a rápida obtenção de matérias-primas, componentes e peças necessárias para a produção. A presença de uma extensa rede de fornecedores torna a China atraente para empresas que buscam eficiência e agilidade na cadeia de suprimentos. Agora, se você quer saber por que a população coreana está diminuindo drasticamente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.